Tudo de bom para você, plantonista, nesta quarta-feira, 23 de outubro. No ar mais uma edição de quê? Do Plantão da Tarde, aqui pela TV Plan. Bem-vindo você dos quatro cantos aqui da cidade, da zona rural também e do nosso sul de Minas Gerais. Todo mundo participando, interagindo na nossa live no facebook.com/TV Plan Web, também no WhatsApp 999 27 3591. Um professor de educação física de 64 anos da Escola Municipal Haroldo Afonso Junqueira foi afastado das atividades escolares. Através de quem? Da Procuradoria-Geral do município. O afastamento é pelo prazo de 60 dias, até a apuração das denúncias de mães que acusam o professor de importunação sexual de 3 estudantes com idades de 9 e 10 anos. Esse é um dos destaques de hoje do Plantão da Tarde, mas tem muito mais chegando por aqui. Dois adolescentes de 13 e 14 anos são apreendidos pela Polícia Militar após tentarem assaltar um posto de combustíveis. Com os menores, foram apreendidas 2 máscaras e uma pistola. Motorista perde o controle direcional ao tentar pegar o celular no banco do passageiro do caminhão baú. Ele acabou arrebentando um poste de iluminação no bairro Dom Bosco, deixando os moradores sem energia. Um veículo ficou bastante danificado após pegar fogo dentro da garagem de uma residência na Rua Londres, no Jardim Europa. Impressionante a quantidade de ocorrências, né, que tem acontecido com veículos, né, incendiados dentro de garagem. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês esse caso que aconteceu ali na zona oeste da cidade. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro esse ano. E ontem, vocês vão se lembrar, nós mostramos um caso também aqui no Jardim dos Estados. A garagem de uma casa pegou fogo, o telhado chegou até a cair, né? Porque tinha um forro lá. Enfim, o que será que está acontecendo, né? Quando não é incêndio, né, nas áreas aqui de matas da nossa cidade, graças a Deus, né, pessoal, que já caiu uma chuvinha e isso já, de certa forma, colabora aí pro fim dessas queimadas que vem acontecendo. Muitas delas, né, infelizmente, são queimadas, né, provocadas aí por criminosos. Nesse caso das residências aí, nem tanto, né? Tem casos que pode até ser, por que não? Mas às vezes um curto-circuito, né, uma falta de manutenção acaba trazendo à tona essa quantidade de ocorrências. E um dos outros destaques também é esse caso que nós vamos mostrar daqui a pouco lá da zona leste da cidade. Um caminhão bateu em um poste. Ele bateu a parte do baú. Hoje eu tive acesso às imagens, até mesmo do baú desse caminhão. Pegou uma lateral, né, do baú, saiu cortando ali, acabou, né, quebrando o poste. Dá para ter ideia, né, do tamanho do impacto que foi isso. Agora eu fiquei muito impressionado ontem, porque eu fui procurado por vários moradores lá da região e recebi muitos áudios de pessoas extremamente desesperadas. Porque, na verdade, é uma só, né, gente? Quem não está acostumado, né, com ver um poste pegando fogo, por exemplo, o barulho que faz é muito grande, né, e acaba deixando as pessoas assustadas, principalmente crianças. Eu deu trabalho até para dormir ontem, com alguns áudios que eu recebi, e a gente fica preocupado realmente, né, com os familiares e com a criança que fica traumatizada. Não é isso? Eu quero você participando aqui do plantão no WhatsApp 999 27 35 91, também lá no facebook.com/TV Plan Web, tá bom? No final do Plantão da Tarde, eu tenho uma boa notícia para você, hein, plantonista. Hoje tem sorteio de 2 pares de ingressos para o filme Coringa. Lembrando, hein, esse filme é para maiores de 16 anos. A sessão exclusiva do Grupo Cioff de Comunicação será domingo agora, às 11 horas da manhã, no Centerplex Cinemas. Quer concorrer? Muito fácil. Tá fácil demais. Deixa o seu nome completo, bairro, pode ser no Facebook ou pode ser aqui no nosso WhatsApp. Eu espero por você. No finalzinho do plantão tem sorteio para você então, tá certo? Em geral, em todas as famílias, pode haver uma divisão de papéis entre os pais. E a função de pai e mãe continua, até mesmo após o divórcio.
Em defesa da guarda compartilhada e também em combate à alienação parental, neste final de semana, a Câmara abre as portas para receber a palestra com os diretores da Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. Para falar sobre esse assunto aqui no plantão, eu recebo a psicóloga Leda Chaves Sampaio. Quero você participando. Tem dúvidas? 999 27 3591. 2 menores de 13 e 14 anos foram apreendidos em flagrante por tentativa de assalto a um posto de combustível. Esse caso foi ontem à noite, Zona Sul, Avenida Alcoa. Eu vou contar uma coisa para você, plantonista. Essa juventude muito perdida. A Polícia Militar trabalhou nessa ocorrência. Uma das vítimas, o frentista, relatou que os suspeitos estavam armados com máscaras próximo ao posto. A vítima, ao perceber a aproximação dos menores, o que ela fez? Entrou na sala do estabelecimento e teve tempo hábil ali para chamar a polícia. Acionou ali o 190. Olha só as máscaras, que coisa horrível, né? Uma máscara é do Jason, a outra faz uma alusão à La Casa de Papel, Marcinho, é isso? Bom, enfim, a polícia foi no local. A polícia foi pro choque, né? No local, os suspeitos jogaram as máscaras no chão. Os menores tentaram fugir a pé, só que eles foram capturados pelos policiais. Eles foram apreendidos, né? E tinha um revólver também, que é uma arma verdadeira, né? Não trata-se de uma réplica, e sim uma arma de verdade, um revólver prateado. Os menores foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Deixa eu ver a máscara de novo. Enche a tela para mim, por favor. Enche aí, Querubini. Olha só. Uma máscara é do Jason e a outra, né, fazendo uma alusão aí, né, uma máscara muito feia, diga-se de passagem, do La Casa de Papel. Pelo amor de Deus, vem comigo aqui, tropa de elite. Eu fico preocupado, gente. Não é fácil ficar noticiando todo dia aqui casos envolvendo menores de idade, jovens, né, que poderiam estar nas escolas. Ah, Paulo, o pessoal hoje reclama de estrutura, reclama de falta de estrutura. Hoje tem tanta facilidade para o cidadão. Você tem acesso a financiamento estudantil, tem acesso a ProUni, não é? Tem gente que consegue hoje fazer uma faculdade particular sem pagar nada, sabe? Na minha época não tinha isso não, gente. Quantas pessoas estão aqui hoje, até aqui na TV, que começaram a trabalhar com 16, com 15 anos, Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu estava fazendo as contas, eu estou com 22 anos de registro na carteira já. Então, isso não faz ninguém melhor do que ninguém, só que eu estou falando de oportunidade. Se a gente pegar décadas atrás, as oportunidades eram muito mais difíceis do que hoje. E hoje tem muito jovem, né, independente da classe social, e isso classe social não é, né, motivo para a pessoa, né, fazer coisas erradas. Nós temos aí a questão do livre-arbítrio, todos nós temos. Todo mundo tem o direito de opinar, né, em seguir um determinado caminho. Mas, gente, hoje está muito mais fácil que no passado. E o que me preocupa é isso, muito jovem indo para o mundo da bandidagem, sendo que tem oportunidade. E tem muito, viu, gente? Uma caminhonete pegou fogo dentro de uma garagem. Vamos desse caso aí de novo. Gente, o que está acontecendo, hein? Vamos lá para o Jardim Europa, zona oeste da cidade. Olha só, o carro ficou totalmente destruído, hein? De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas antes de se alastrarem. Né? E aí, ainda bem que não comprometeu também a estrutura da casa. Segundo os militares, a suspeita é que o fogo tenha sido provocado por uma pane elétrica no veículo. Para os bombeiros, o dono do veículo, né, um rapaz de 38 anos, ele disse que a caminhonete foi estacionada na garagem, como todos os dias, 20 minutos antes de pegar fogo. As chamas consumiram o motor, o painel e também a lataria, a parte frontal da caminhonete. Ainda de acordo com os bombeiros, o combate às chamas durou cerca de 30 minutos e evitou que o incêndio atingisse a estrutura da casa. Né? A estrutura dela parece que tem muita madeira na estrutura, né, na fachada. Apesar do susto e danos materiais, nem ninguém se feriu. Tá aí os bombeiros, os militares sempre acionados, aliás, muito próximo ali do bairro, inclusive, né? A companhia dos bombeiros é praticamente ao lado ali do Jardim Europa. E um motorista de 41 anos foi preso pela Polícia Militar ontem à noite. Gente, ele perdeu o controle direcional de um caminhão baú que ele pilotava. Olha só essa imagem que impressionante.
Olha só essa imagem que impressionante. A informação que nós temos é que ele tentou pegar o celular no banco do passageiro. E aí aquele segundo que você acaba, né, se distraindo, perdeu o controle, foi de frente com um poste de iluminação. De frente não, de lado, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar também, né, a imagem do caminhão baú. Esse caso aconteceu no bairro Monte Verde, aqui em Poços de Caldas, e é tenso demais da conta, hein, gente? É tenso demais da conta. Os moradores ficaram sem energia elétrica por algum tempo. Depois que provocou o acidente, o motorista fugiu, mas ele foi abordado por alguns motociclistas da rua Coronel Vigílio Silva. E aí o que aconteceu, gente? A polícia foi para cima, os moradores acionaram, né, a polícia. Olha aí o caminhão baú que eu falei. Olha só o caminhão baú. É, Cristo salva mesmo, ele salvou o motorista até de uma coisa pior e os moradores também. O acidente aconteceu na rua Pedro Barbosa, em frente à Escola Municipal Irmão José Gregório. Com o impacto, o poste ficou destruído e o fornecimento de energia chegou a ser interrompido na região. Para a polícia, o motorista assumiu que teria feito uso de bebida alcoólica e não tinha carteira de habilitação também. Foi realizado o teste do bafômetro e ficou constatado 0,31 miligramas de álcool por ar expelido. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Vejam só vocês. Olha só quanto fogo. Pode colocar para mim de novo, tropa de elite? Pode até encher a tela para o pessoal que não teve acesso a essa imagem. Pode deixar passando para mim que eu estou impressionado. Olha só. Agora, nós não temos o som e até melhor não colocar mesmo. Por qual motivo? O barulho foi assustador. O barulho foi assustador e muitas crianças, viu, gente? Muitas crianças ficaram assustadas na noite de ontem. Realmente eu fiquei também preocupado, mas graças a Deus, ninguém se feriu nessa história. Tem aí a questão do erro. Se o motorista errou, ele vai pagar pelo erro dele. Aí o pedaço do poste. Você vê que quebrou o poste. E eu vou contar uma coisa para vocês, é caríssimo, viu? Ele vai ter que arcar com os prejuízos até mesmo do poste, né? O DMI não costuma aliviar, né? Eu não tenho aqui, eu não vou falar aqui o preço aqui, mas eu sei que é bem caro. Eu sei que é bem caro e geralmente quem tem que pagar é quem, né, cometeu o acidente. Agora, tem prudência. Tem a bebida alcoólica que a gente sempre fala aqui no plantão. É uma mistura realmente perigosíssima. Uma residência foi arrombada e alguns objetos foram furtados ontem à tarde no bairro São Bento, na zona sul aqui de Poços de Caldas. Para a polícia militar, a vítima, uma mulher de 36 anos, relatou que ao chegar na casa dela, ela que é moradora ali da rua Luiz Roberto Ferreira, trabalhou o dia todo, coitada, chega em casa, encontra a porta arrombada. Da residência dessa senhora, foram furtados aproximadamente 50 relógios de diversas marcas. Um brinco de ouro também e algumas bijuterias foram levadas. A Polícia Militar realizou um intenso rastreamento, mas até agora, plantonistas, ninguém foi preso e nem os objetos foram recuperados. E teve batida ao policial também, gente. Esse caso aí deu o que falar, hein? Esse caso, tropa de elite, fecha na 1 comigo, porque o bicho pegou, hein? Você teve acesso, Marcinho? Preste atenção nessas imagens. Olha só, quero abraçar aqui o canal do YouTube Família Militar, que é um canal muito bacana, tem muita ocorrência legal lá. Essa ação aconteceu no bairro Santa Rosália, em uma trilha que fica atrás da Escola Municipal Haroldo Afonso Junqueira. Uma equipe do Tático Móvel apreendeu 100 porções de cocaína com um adolescente de 16 anos. O caso foi na tarde de ontem, na zona leste aqui da cidade. Segundo a polícia, o local é usado por traficantes. O menor foi apreendido, inclusive é figurinha repetida no cenário policial. A PM destacou ainda que existem várias denúncias de quem são os patrões que estão envolvidos nesse tráfico ilícito de drogas no bairro. O que aconteceu? O início da ação foi filmada pelos policiais do Tático Móvel. Eles que cederam pra gente com exclusividade essas imagens. Acompanhem comigo, plantonistas. Retorno.
no início do turno, já pegando essa grande carga aí de cocaína. Olha pra vocês verem aí que grande quantidade. Aonde? No bairro Santa Rosália. E sabe quanto que isso aqui dá? Dá mais de R$3.000, pessoal. Tá? Nós acabamos de efetuar a prisão, tá? De um adolescente infrator que vende droga direto e reto aqui, durante então aqui operação de batida policial no bairro Santa Rosália, tá? A nossa equipe, a equipe Bravo 2, composta aí pelo Sargento Neto, Sargento Machado e Cabo Márcio Henrique, efetuou a apreensão desse adolescente infrator e apreendemos essa carga de cocaína. Olha quanta cocaína, pessoal, olha quanto papelote. Nós vamos contabilizar isso aqui ainda, viu? Para vocês que não sabem, aqui no bairro Santa Rosália tem um local onde faz a refinaria, onde eles colam essa droga e faz a venda aqui nesse local. Vou mostrar aqui para vocês entender aonde que é, tá? Eu vou andar aqui, pessoal, tá ok? A operação se desencadeou aqui. Olha aqui para vocês verem, aqui é um caminho, ó, é uma entrada atrás de uma escola municipal. Olha aqui, ó, tá? Essa entrada aqui é onde esses aliciados pelos patrões aqui, que a gente já sabe quem que é do bairro Santa Rosália, fica vendendo a droga aqui, ok? Aqui é uma escola, ó. Vou pegar a tomada aqui, ó. Aqui é uma escola municipal, Escola Haroldo Afonso Junqueira. Situação, hein? Parabéns aí ao trabalho dos nossos militares. Eu quero parabenizar aqui o Sargento Neto, né? O Sargento Machado e o Cabo Márcio Henrique também. Eles que fazem um trabalho ali, né, intenso naquela região da cidade. Parabéns a vocês. Eles verificaram as denúncias de drogas na região e se depararam com o adolescente, olha só a imagem, que tentou fugir correndo, mas ele foi alcançado e apreendido. Com o menor, a polícia militar encontrou 100 papelotes de cocaína. De acordo com a polícia militar, na abordagem, o adolescente teria arremessado um saco plástico com a droga em um terreno baldio. Ainda segundo a PM, o menor, antes de ser apresentado na delegacia, foi encaminhado à UPA, né? Porque ele acabou se ferindo ali durante a fuga da mata. Nessa mata que você acompanha, ele saiu, foi catando coquinho, né? Foi cair no meio da mata, levanta, corre, acabou tendo algumas escoriações, né? E aí ele foi levado até a UPA, foi liberado e depois encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, né, juntamente com o representante legal, até porque trata-se de um menor. Infelizmente, né, a nossa lei ainda protege esse tipo de gente que é empregada, são aliciados, né, pelos grandes traficantes. Vem comigo aqui, tropa. Isso não quer dizer que eles são coitadinhos não, viu, gente? Não tem nada de inocente na história não. Tá indo porque quer. A Casa Sertaneja Eletro está completando 48 anos e lá vocês encontram 48 motivos para sorrir, hein? Para hoje, o que nós temos? Tem um repetidor de sinal multilaser por R$ 79,90 à vista. Panela de arroz elétrica, R$ 79,90 também, em 3 vezes no cartão. E essa tá demais, micro-ondas Panasonic, R$ 379,90, pode parcelar no cartão, ali na Francisco Salles, 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. E agora tem previsão do tempo aqui no Plantão da Tarde. Deu uma refrescada, né, gente? Deu uma refrescada, o dia começou fresquinho aqui em Poços de Caldas, tarde de sol com aumento de nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva no final do dia e também no início da noite. A mínima para hoje é de 15 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 41% e 86%. Em Andradas, a mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. Previsão de chuva também para tarde e também à noite. Em Boteiros, a mínima será de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 93%. Um homem de 44 anos foi agredido e encaminhado ao Hospital Margarita Morales ontem à tarde. Para a Polícia Militar, a vítima, Américo de Brito, relatou que após discussão foi agredido por um homem, conhecido apenas por Nelson. Seria Nelson Jardineiro. A vítima não soube informar o motivo das agressões. Bom, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Margarita Morales. Foi realizado o registro dessa ocorrência para as providências futuras. Ainda segundo a vítima, no momento da confusão, ele estava com uma roçadeira,
que acabou perdendo, inclusive. Então foi feia a briga mesmo, hein? Eu já ouvi falar em briga tem briga, né, que é mesmo? Mais feio que briga de foice no escuro. Agora, mais feio que roçadeiro no escuro, eu ainda não tinha ouvido falar, não. Que situação tensa essa, hein? Nesta semana está sendo realizado aqui na área central da cidade um bazar em prol do Instituto A dos Autistas. O bazar tem por finalidade angariar fundos para custear gastos de pintura, água, luz e mobília da sede da instituição. Todas as peças que estão sendo vendidas foram doadas. Angélica, boa tarde, bem-vinda ao plantão. É isso mesmo, Paulo Marcelo e plantonistas. O bazar já começou, está localizado aqui na Rua São Paulo, no número 325, bem no centro da cidade, de frente à Igreja Metodista Tradicional aqui de Poços. Muito fácil acesso. Ele segue até o dia 30 deste mês e funciona das 9 da manhã até as 5 da tarde. E por aqui a gente encontra de tudo. Tem peças masculinas, femininas, peças infantis, acessórios, livros, tudo fruto de doações, não é mesmo? Eu tô aqui com a Camila, que é a vice-presidente do Instituto A, e vai falar do objetivo deste bazar. Por que ele está acontecendo, Camila? Então, a gente fez esse bazar, né? Está fazendo esses dias esse bazar para a gente conseguir uma estrutura para o nosso instituto. A gente está fazendo uma parceria com a prefeitura, os papéis estão em fase de análise e logo nós estaremos com uma sede. E para poder colocar essa sede para funcionar, para poder começar com a primeira estrutura, alguma coisa da mobília e tudo mais, a gente está começando a angariar esses fundos fazendo o bazar. O Instituto A é um instituto formado por pais de pessoas com autismo, para poder proporcionar a essas pessoas uma inclusão melhor na sociedade, nas escolas, no mercado de trabalho, gerando convívio social, oficinas, tudo para as pessoas que têm autismo. A nossa intenção é fazer com que o autista faça parte da sociedade como um ser social agente dessa sociedade. Tá certo, muito bacana. Então aproveitem, faz aí a propaganda do bazar, porque foram doações e a gente encontra de tudo um pouco aqui e os preços são simbólicos também. Isso, é tudo bem baratinho. A gente, graças a Deus, está contando com muitas doações e a gente tem coisas novas com pequenos defeitos, a gente tem coisas usadas, mas em excelente estado. Preços a partir de R$3. Tudo que você puder imaginar tem no bazar. Tá certo, Camila, muito obrigada, parabéns aí pelas iniciativas. E olha que bacana, Paulo Marcelo, não são só doações de roupas, mas doações também de voluntários. Estou aqui com uma das voluntárias. Você tem o seu trabalho normal, aí a sua rotina, mas reservou um tempinho para ajudar aqui no bazar, por quê? Sim, devido a uma causa nobre, né, que está começando agora em Poços, tendo em vista que tem vários casos de autismo na cidade, então eu tenho tempo livre da manhã do meu trabalho e resolvi doar meu trabalho em forma de ajudar a entidade que está começando agora em Poços de Caldas. A gente espera bastante colaboração dos Poços caldenses e desde já a gente agradece também pelas doações, pela ajuda, quem puder colaborar, a gente aceita. Tá certo, obrigada, viu? Vou conversar também com uma outra voluntária, que inclusive está aqui marcando presença, porque você tem um filho que é autista, por isso que você vestiu essa camisa, tá lutando aí por essa causa. Sim, é verdade. Eu tenho um filho autista, ele tem 11 anos e hoje eu tirei o dia hoje para estar vindo de voluntária, para estar vindo ajudar, porque é por uma boa causa. Aqui em Poços mesmo não tem um local específico, então agora a gente está fazendo e espero que todo mundo venha prestigiar. Tá certo, obrigada, viu? Parabéns aí pelas iniciativas. Então é isso, plantonistas, passem por aqui, façam boas compras. O bazar está localizado aqui no centro, na Rua São Paulo, número 325, bem de frente à Igreja Metodista. Vai funcionar das 9 da manhã até as 5 da tarde. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o plantão. E boa sorte a todas as envolvidas e os envolvidos nesse projeto. Podem contar, inclusive, aqui com o Plantão 47. Hoje é dia de Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Os descontos continuam imbatíveis, toda a linha de medicamentos genéricos. Agora com a segunda loja ali também, você sabe, né? Tem a segunda loja da Remígio Prézia, tem a quarta loja já da Avenida João Pinheiro e tem a terceira loja, né? Que foi a da Assis Figueiredo. São 4 lojas para
para bem atendê-los, sempre dando show na Francisco Salles, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e na Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. É um intervalo chegando, daqui a pouco a gente volta com os destaques da manhã, hein? Muita coisa acontecendo nesse nosso Brasilzão e eu conto para você logo na sequência. Até já! Boa tarde, bem-vindo ao plantão. Daqui a pouco tem convites para o Centerplex Cinemas. É só participar. Lembrando que domingo tem uma sessão especial do Grupo Cioff de Comunicação. Domingo, 11 horas da manhã, lá no Centerplex. Você vai gostar muito, hein? O filme é o Coringa. Lembrando que esse filme é para maiores de 16 anos. Vem com destaque comigo, Tropa de Elite. Vamos lá! Muito bem, Jornal da Mantiqueira. Olha só, a Agência Nacional de Mineração quer extinguir a unidade avançada de Poços. Também falando aqui da estação da Mogiana, completando 133 anos. Mais um destaque para mim, descendo a serra agora, direto para Andradas. Homem é preso após bater e derrubar poste em Poços de Caldas. Esse caso movimentou ontem a zona leste da cidade. Também educação, MEC divulga horário de provas do Enem em cada estado. Esclarecimento. Secretaria de Saúde se pronuncia sobre caso de criança picada por escorpião. Lembrando que esse caso aconteceu, viu, plantonistas, em Andradas e não foi aqui em Poços de Caldas. Vamos até a capital mineira agora. O tempo em Contagem, idoso morre e médico é detido suspeito de negar atendimento. Vítima de 72 anos estava com insuficiência respiratória e chegou na unidade pública de ambulância. Isso aqui é inadmissível, é claro, é suspeito, né? Tem essa palavrinha mágica no meio, mas se existe a suspeita, tem que ser investigado. E se for culpado, tem que ser realmente punido. Mais um destaque para mim, ainda na capital mineira. Ônibus de BH já somam 1.000 multas por excesso de velocidade em 2019. Já pensou, gente? Tem também a página esportiva. Cruzeiro seca Flamengo diante do Grêmio, em defesa do seu maior feito por briga contra descenso. Vamos ver o que vai dar aí. O Cruzeiro que está brigando ali, né, permanece na zona do rebaixamento. E hoje tem Libertadores, hoje tem Flamengo e Grêmio no Maracanã. Que jogaço esse. Estou apostando no Grêmio. Mais um destaque para mim. Estado de Minas agora. Revalidações questionadas. A Associação Médica denuncia a indústria de revalidação de diplomas estrangeiros. É um tema, gente, que sempre vai gerar discussão. Né? E claro, dentro disso tem a questão técnica, a questão, né, do conteúdo que os outros países acabam usando, gera uma discussão tremenda, né? E também falando aqui de prisão em segunda instância, STF retoma o julgamento. Fora do Brasil é comum prender até após a primeira sentença. Fica aquela briga, né? Lula é condenado, não é condenado e por aí vai. Vem comigo aqui, Tropa de Elite. Outubro na Oralsim é dedicado à prevenção do câncer de boca. A Oralsim está mobilizada em todo o Brasil, realizando uma avaliação preventiva para que você não seja vítima dessa doença. Gente, câncer de boca é um assunto muito sério e uma das causas, inclusive, é o trauma repetitivo causado por uma dentadura. É por isso que a Oralsim defende tanto o tratamento com implantes dentários. Então, se você quer voltar a sorrir de verdade, quer evitar maiores problemas, ligue 3114-0300, 3114-0300 e agende agora mesmo uma avaliação. Previna-se para sorrir. Não deixe que nenhum mal apague o seu sorriso. 3114-0300, ali na Correia Neto 430, Oralsim, o sorriso do Brasil. Os policiais da 162, companhia da PM, gente, eles realizaram ontem à tarde diversas ações em vários pontos aqui de Poços de Caldas. Uma equipe realizou a Operação Presença na área central. A finalidade é oferecer mais segurança à população, principalmente próximo às agências bancárias. As equipes também estiveram nas principais avenidas de acesso ao centro do município. O que eles fizeram lá? Fiscalizações rotineiras nos veículos, né? Uma forma, na verdade, de ampliar a sensação de segurança ao cidadão de bem. As ações vão ser realizadas com frequências em dias e horários alternados.
Aí é importante essa presença da polícia em todos os lugares, não é isso, gente? Enquanto isso, eu quero lembrar você que na parte final do plantão tem o quê? Tem sorteio. Temos pares de convites para o Centerplex Cinemas, portanto, vem com a gente, mande a sua mensagem no WhatsApp, mande a sua mensagem no Facebook também. Daqui a pouco nós vamos falar, né, com a Leda, que é uma competente psicóloga, e o tema de hoje aqui no plantão promete muito, tá certo? Quer participar? Vem com a gente. A Secretaria de Defesa Social publicou no Diário Oficial do município o edital para a concessão do transporte coletivo. Os envelopes com as propostas vão ser abertos na manhã do dia 21 de novembro. De acordo com o plano de mobilidade do município, na cidade o transporte público realiza pouco mais de 1.400.000 viagens mensalmente. É muita gente usando o transporte coletivo, hein, gente? Isso, para você ter uma ideia, desse montante que nós trouxemos aqui, cerca de 22% utilizam benefícios de gratuidade. Bom, o contrato com a Auto Ônibus Circular, que é a atual prestadora do serviço aqui no município, vence no dia 26 de novembro e é improrrogável. O próprio Ministério Público já fez esse questionamento. Com isso, a empresa vencedora deverá começar a atuar logo depois, ou seja, gente, para esse ano já. O edital prevê a concessão do serviço por 15 anos. O documento também destaca que a única empresa, né, deve ser responsável pelo serviço em todo o município. Ainda de acordo com o documento, a empresa vencedora deverá aderir ao bilhete único, dando aos usuários a possibilidade de andar em uma segunda linha sem pagar por ela. E aí fica aí, né, a expectativa, na verdade, realmente é uma expectativa, né? Será que a Auto Ônibus Circular continua na cidade? Será que vem uma nova? Né? Eu penso que para a manutenção do serviço, pelo menos é a minha opinião, a Auto Ônibus presta um bom serviço aqui na cidade. São bons ônibus e eu acho que até entrar uma outra aí vai dar uma trabalheira danada, né? Eu não tenho experiência, né, gente? Mas pelo menos é algo que eu imagino. Pelo menos é algo que eu imagino. E que bom que o prazo está sendo cumprido. Mais uma vez eu parabenizo aqui o Ministério Público, né? Aliás, naquela notícia de fato do promotor, Dr. Sidney Botti, ele encerrou, né, aquela notícia de fato com os seguintes dizeres, né? Incompetência ou má fé por parte do município? A atuação do Ministério Público foi decisiva para que esse edital fosse publicado ontem. E a TV Plan não voltou atrás também. Mostramos e falamos todos os dias desse assunto. Uma motoneta foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran após ser flagrada irregularmente em uma vaga. Sabe para quê, gente? Vaga para idoso. O caso aconteceu na rua Rio Grande do Sul. A Guarda Civil foi acionada pelos agentes de trânsito. A motoneta placa QNH 3551 foi removida. Quero destacar aqui que estacionar em vaga destinada a idosos e deficientes, né, é multa na certa, né? Multa, remoção do veículo, como no caso da motoneta. Tem que pagar mesmo, tem que cobrar caro. Pena que a multa é baixa demais. Vamos à cotação do café? O mercado cafeeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 414, variação positiva de R$ 4,00. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $117, variação positiva de $3. Olha só, um tema polêmico agora aqui no plantão. A Secretaria de Educação, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar investigam uma denúncia realizada por 3 estudantes acompanhadas das mães delas. A denúncia é contra um professor de educação física. Segundo as denúncias, ele estaria assediando sexualmente as alunas com idades de 9 e 10 anos. O caso teria acontecido na Escola Municipal Dr. Haroldo Afonso Junqueira. A denúncia foi registrada pela Polícia Militar após ser acionada pela direção da escola. A nossa equipe tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Angélica.
As denúncias são contra o professor de educação física, um senhor de 64 anos que leciona aqui na Escola Municipal Dr. Haroldo Afonso Junqueira. A suspeita é de que ele teria abusado sexualmente de algumas alunas durante as aulas. A direção da escola foi comunicada na última sexta-feira e a Polícia Militar foi acionada para a confecção do boletim de ocorrência. Primeiramente pelas crianças e depois por mães. Na sexta-feira aconteceu aqui na escola uma reunião com as mães e foi chamado a patrulha escolar e o sargento veio conversar com as mães e foi lavrado um boletim de ocorrência que foi encaminhado para a delegacia de polícia e comunicamos à Secretaria de Educação e estamos aguardando as investigações do caso. Nós ouvimos a mãe de uma aluna que relatou o drama vivido pela filha, uma menina de 10 anos. Há um tempo atrás, antes dela me contar o que tinha acontecido agora nessa semana, ela tinha me falado que esse professor, que ela estava achando estranhas as atitudes dele. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que quando ela ia passar na fila, ele puxava as meninas, não só ela, estava acontecendo com as amigas também, puxava para o lado dele. Ele queria ficar só com as meninas no lado da quadra e pedia para os meninos irem jogar bola. Ele era muito simpático com as meninas. Eu disse para ela prestar atenção que isso não estava certo. Quando uma pessoa mais velha queria ficar perto só de criança, com brincadeira de criança, era para prestar atenção. E essa semana, lá na terça-feira, ela já veio conversar comigo que estava achando uma coisa muito estranha. Que esse professor, ele estava piorando o jeitinho dele com as crianças, né? Ela cortou o cabelo, ele chegou a passar a mão no cabelo dela e falou assim, nossa, passar a mão na nuca. Eu falei, nossa, que cabelo bonito. E ele pedia para elas, essa última semana, ele pediu para elas dançar um quadradinho para eles. Me ensina a dançar um quadradinho. Isso só com as meninas. Então ela me disse que ele estava sempre com as meninas no canto da quadra. Se de outras vezes que já aconteceu isso em outras escolas, ficou por isso mesmo, agora não vai ficar, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Já o Conselho Tutelar vai preparar um ofício que será encaminhado para o Ministério Público e a Delegacia de Polícia Civil. Em relação às meninas envolvidas no caso, elas serão encaminhadas para o CREAS para um atendimento psicossocial. Nós recebemos essa informação, né? Chegou um boletim de ocorrência aqui para o Conselho Tutelar, onde 3 crianças teriam sido abusadas sexualmente por um professor de educação física. Então a polícia foi até o local, registrou o boletim de ocorrência e posteriormente encaminhou para o Conselho Tutelar. Agora o papel do Conselho é atender essas famílias, né, essas crianças e encaminhar esse núcleo familiar para atendimento psicossocial no CREAS. O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É o órgão que atende crianças e adolescentes vítimas desse tipo de crime. Tá? E o Conselho também vai encaminhar essa situação para o Ministério Público e para a Delegacia de Polícia Civil, que são os órgãos que vão investigar esse caso. Eu falo com o professor de Educação Física da Escola Haroldo Afonso Junqueira. Sim. Tudo bem? Aqui quem fala é a Angélica, repórter da TV Plan. Tudo bem? Tudo. Professor, eu gostaria que o senhor desse alguns esclarecimentos para a gente, aqui por telefone mesmo, diante de algumas denúncias que foram feitas em relação ao nome do senhor aí, a respeito de algumas acusações. Eu acredito que você já esteja a par, né? Sim. E o que você tem a dizer diante dessas acusações de abuso sexual que foram feitas em relação à sua pessoa, à conduta e do seu trabalho durante as aulas na escola? Como abuso sexual, eu trabalho numa quadra com 2 professores, com 25 alunos, mais 15 alunos da outra colega. Eu trabalho em conjunto com ela. Como é que tem abuso sexual dentro de uma quadra com 40 pessoas dentro, mais outras que passam para lá e para cá? Que abuso teve? No caso, você está aberto, então, para um pronunciamento, caso a gente possa... Não, deve ter pronunciamento. Você está ficando louca? Você acha que eu vou pôr minha cara para bater? Você está pensando o quê? Que eu sou burro? Nem com direito de resposta? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito bem, nós temos oportunidade, nossa equipe falou com o suspeito, nós estamos tratando esse caso, plantonistas, com muito cuidado, com muita responsabilidade e, de certa forma, respeitando todos os lados.
dando direito, né, de todos se pronunciarem, como vocês acompanharam na imagem, né, sem citar nomes de ninguém. Não queremos aqui, né, ferir a imagem de alguém e muito menos prejudicar, né, tanto as famílias quanto também o acusado, né, até porque quem julga é a justiça e não a imprensa. A imprensa, né, nós como jornalistas temos a função de noticiar os fatos e trazer à tona os esclarecimentos. Falamos com todos os envolvidos e vamos acompanhar esse caso até o final. E devido à repercussão, né, dessa matéria na edição do Plantão 47, que nós estamos exibindo para você agora também aqui no Plantão da Tarde, ontem, terça-feira, a Procuradoria-Geral do município aqui de Poços de Caldas, em comum acordo com a Secretaria de Educação, eles optaram por afastar o professor de Educação Física da Escola Haroldo Afonso Junqueira após as denúncias das alunas, juntamente com as mães, pelo assédio sexual. O procurador do município, Dr. Fábio Camargo, informou que foi aberto um processo administrativo e que ele, né, foi afastado, o acusado, por 60 dias. O prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, dependendo da apuração da Procuradoria. Nós mostramos com exclusividade aqui no Plantão 47 as denúncias de mães sobre esse comportamento abusivo do educador com as alunas dessa escola que nós citamos aqui. Então, vamos acompanhar esse caso, né? Repito mais uma vez, não temos aqui a função de julgar, né? A nossa questão é noticiar. Fomos procurados, fomos atrás, falamos com todos que estão acompanhando e vamos ver o que dá essa história aí, né, gente? Eu quero você participando do plantão, hein? Mandando mensagens no WhatsApp e no Facebook. Daqui a pouco tem entrevista aqui no Plantão da Tarde. Até já! Tarde. Olha só, daqui a pouco tem sorteio no programa. Se você quer ter resultados melhores na sua empresa, a Lógica Software conta com uma equipe competente, viu, gente? É uma metodologia moderna que traz resultados para a sua empresa, dividida em 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Quer melhorar quaisquer desses departamentos? Então tem condição para você e é condição especial. Se mencionar o Plantão da Tarde, tem 3 meses de assinatura para a sua empresa. A sua empresa ganha 3 meses de assinatura grátis. É só ligar agora no 0800 000 3272. 0800 000 3272. Pode falar com o Paulo Arcanjo e com toda a equipe lá da Lógica. Servidores e alunos do Instituto Federal do Sul de Minas realizaram um plantio de 26 árvores na Avenida Dice Pereira Rosa, lá no Jardim Esperança. Um abraço à minha Zona Sul. Inclusive a sede do IF é bem nesse local. Olha só que imagem bacana. A ação ocorreu em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e também o Jardim Botânico aqui de Poços de Caldas. A iniciativa surgiu após a observação da ausência de árvores no local. As mudas plantadas foram produzidas e doadas pelo Horto Municipal. Foram doadas mudas de canelinha, né, e calistemo, que é aquela escova de garrafa, e também todas elas são espécies indicadas para a arborização urbana. O Jardim Botânico aqui do município colaborou, cedendo composto para a adubação do local. Em geral, em todas as famílias pode haver uma divisão de papéis entre os pais. Importante destacar que as funções de pai e mãe continuam após o divórcio. Em defesa da guarda, né, compartilhada e também em combate à alienação parental, neste domingo, dia 26, às 3 horas da tarde, a Câmara Municipal abre as portas para receber a palestra com os diretores da Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. E para falar nesse tema, eu recebo ela, a psicóloga Leda Chaves Sampaio. Leda, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. A Leda trouxe um panfleto aqui, gente, eu achei super bacana. Olha só, alienação parental. Alienação parental é um nome novo para um velho problema? Isso. É bem isso? É bem isso, né? A gente vê o número de divórcios, né, aumentando, é uma realidade.
e uma dificuldade de ter o entendimento que o fim da conjugalidade não significa o término da parentalidade, porque os filhos continuam filhos, tanto do genitor quanto da genitora. E isso, essa falta de compreensão, né, da quebra de um papel e a manutenção do outro, tem causado grandes problemas para as nossas crianças e adolescentes que passam, né, pelo processo de separação de seus pais. Os mais afetados são as crianças? Sempre são os Sempre filhos. são. Sempre são, né? E a gente vê que começa, né, dentro de casa, a gente vê um judiciário que tem que estar lidando com isso. Por quê? Por que vira uma lei, né? Por que a alienação, a gente chama de alienação parental? Porque tem muito pai e mãe que faz e não sabe que isso é um crime. Né? Então, a alienação parental, a Lei 12.318 de 2010 é instituída, né, aprovada, criada para o quê? Para resguardar as nossas crianças, os filhos, né, de pais que não lidam bem, né, não assimilam a separação. Eu sempre digo que separação não é algo fácil. Não, mesmo que os dois queiram, né, é sempre um processo muito doloroso, né, porque términos de projetos, de sonhos. Agora, os adultos têm que saber lidar com essa frustração. Falta maturidade, seria isso, Leda? Eu os adultos? penso que mesmo diante por mais maduro que você seja, intelectualmente falando, mas é um processo de separação, envolve emoções, sentimentos, raiva, aí vem da frustração de um projeto, de um desejo, que não foi continuado. Então é muito comum, eu não digo que é normal, mas é muito comum um dos genitores usarem os filhos para punir, né? Para punir o companheiro ou ex-companheiro, o ex-companheiro ou a ex-companheira. Sim. Por quê? Né? Começam, né, a dificultar, né? Usa mesmo o filho, consciente ou inconscientemente, para punir. Né? Ele é meu, você não me quer, também não tem, o filho é meu. Então tem uma grande parte, né, de mulheres que fazem, mas também tem muitos homens que fazem alienação parental. Então, por que traz esse tema para ser discutido nesse sábado? É a realidade que a gente tem visto hoje nos judiciários, né? E também as dificuldades que a gente vê nas escolas. Por quê? Os filhos alienados, eles têm problemas sérios psicológicos que vão gerar problemas também fisiológicos. Depressão, muita tentativa de suicídio, está muito vinculado à história de alienação parental. Isso é muito vinculado, então? Muito vinculado, tentativas de suicídio, depressão, usuários de droga, de bebida, obesidade, né? Tudo isso acaba interferindo. Acabam, né, as crianças e adolescentes desenvolvendo por causa da alienação parental. Eu sempre falo que os filhos não devem ser envolvidos no processo de divórcio, de separação, né? Não peça para tomar partido. É muito difícil, é muito doloroso, porque são duas pessoas que os filhos amam. Né? E quando os filhos vieram, a relação já existia. Então é muita covardia você chamar uma pessoa para resolver algo, para participar de uma história que eles nem estavam aqui. Né? Quando vocês se conheceram, quando os pais se conheceram, né? Construíram uma história. Então, e também eles não têm estrutura. Então, muitas vezes, o filho acaba tomando, ou a filha, ela toma ódio, raiva do pai ou da mãe, que não é dela, né? Bate aquela revolta. Ela assimila a dor do pai ou da mãe, né? Então, quando existe uma separação proveniente por causa de uma terceira pessoa, isso então é potencializado. Então, é dificultoso, né, até para esses filhos assimilarem, a lidar com a nova relação de seu pai, de sua mãe. Então, você vai vendo que o problema ela vai aumentando, né? Então, a gente vê que isso afeta a saúde mental
mental das crianças e dos adolescentes. Isso é muito sério. É muito sério, né? Problema de aprendizagem, a questão de depois na vida adulta, falta de definição de projetos, né? Você não consegue se situar no mundo e na vida. Então, a alienação parental, ela é criminosa por isso, porque alguns danos são irreparáveis. Alguns danos são irreparáveis. Nós temos mensagens, né? Os nossos plantonistas participando conosco. Ela está lá no Jardim Novo Mundo. O nome dela é Francisca Carla Ferreira. Ô, Francisca, bem-vinda ao plantão e muito obrigado pela mensagem. Ela pergunta, Leda, no que consiste a síndrome da alienação parental? Ou seja, quando ela sabe, no caso dela, né, que os filhos estão sendo alienados pelo ex-marido, no caso. Sim. Tem como detectar isso? A alienação é o crime, né? O crime é a alienação. A síndrome é o quê? É quando você observa esse tipo de sintomas já no seu filho, né? Então, ele começa a dificultar, porque você é desautorizado, o filho fica dividido, né? Essa mãe, ela não vai ser ouvida, ela vai ser contestada. Eu quero ir no cinema, você não vai lá. Isso então, entendeu? Tipo, a mãe fala que não pode, né? Mas aí o pai fala, mas a sua mãe está dizendo que não pode, mas quando eu conheci ela fazia isso, né? Ela era baladeira, então tenta depreciar, desqualificar um dos genitores. E de certa forma acaba tirando a autoridade também, né? Não, só vai tirar a autoridade. E o filho precisa. Nós vemos aí, né? Ontem eu estava vendo adolescentes querendo, né, desautorizar. Eles vão enfrentar a autoridade. Por quê? Faltou isso. Porque o pai e mãe, mesmo separados, eles não perdem a função de pai e mãe. Sim. Então, essa questão com a autoridade, né? Com a questão do limite, porque aí não tem mais limite. Então, desestrutura mesmo. Então, essa mãe, quando ela fala, né? Não contesta, ele começa, né, a ter problemas na escola, não aceita regras para estudar, não tem questão de horário, né? E mesmo fisiológico, a depressão, mais irritadiço, mais agressivo. Então, a obesidade é uma coisa que desenvolve a compulsão, por isso que o alcoolismo, as drogas. Então, a gente escuta muito falar assim, tá vendo? É filhos de casais separados. A gente conhece filhos de casais separados que não passa por isso. A questão é não julgar também, A questão é como os pais... Leda, me perdoa. Imagina, é como os pais lidam na sua paternidade e maternidade após um divórcio. Esse é o diferencial. Porque se eles usam os filhos para punir, tipo, formatura de filho, escola, né? Natal, né? Final de ano na escola. Não, seu pai vai levar a atual companheira dele, então eu não vou. Festa de aniversário, né? Festa de aniversário, isso, né? Festa de aniversário, né? Eu conheci um caso recentemente, inclusive, muito parecido com isso. Isso, porque isso existe, isso está presente, né? Então eu entendo a sua dor, mas não justifica você usar o seu filho para esse fim. Porque quando a gente fala, por exemplo, Leda, a guarda compartilhada, é algo bacana se a gente parar para pensar. Não deu certo o relacionamento, guarda compartilhada. A gente já imagina que pelo menos o casal tem a cabeça aberta, a mente aberta para que o filho tenha esse trânsito livre entre eles. Até mesmo dentro da guarda compartilhada acontece isso. Sim, a guarda compartilhada, ela é um dispositivo, um instituto que inclusive dificulta, né, a alienação parental. Ela acaba dificultando. Então é importante a guarda compartilhada, mas infelizmente no país só 20% dos casos de divórcio existe a guarda compartilhada. Isso é algo ainda que por isso que no sábado, pouquíssimo, por isso que no sábado nós vamos estar apresentando esses números, vamos vendo, é importante envolver, né, a figura paterna na formação, na criação. Eu sei que é muito difícil para essa certa geração, por quê? Porque até a geração hoje, né, dos pais, que você, seu pai, as mulheres hoje de 40 anos, os pais não eram muito envolvidos na criação. Hoje os pais mudaram.
Tem pai que quer ser pai, pai quer cozinhar, o pai quer levar, o pai quer participar ali no parto, o pai quer cuidar do filho e da filha, né? Então você vê a mudança também no comportamento do pai. Hoje a gente vê os pais mais novos, mais envolvidos, mais presentes. Então a referência do seu pai não é mais aplicável. Entende? Então hoje nós mulheres ainda usamos as referências. Ah não, isso aqui é mãe, o pai vai cuidar? Não, você não sabe cuidar. Não, porque eu só vi minha mãe fazer. Só que os homens estão mudando. Os pais querem participar, os pais querem participar do cuidado do seu filho. Então o que acontece? Diante de uma separação, a guarda compartilhada permite que esse filho ele mantenha com o cuidado do pai e da mãe. Embora eles não convivam mais, tem as suas diferenças. Então, preservar, né, a integridade psíquica e física num pós-divórcio é responsabilidade de pai e mãe. Mas eu gostaria também de sinalizar que os alienadores nem sempre é pai e mãe, né? É vô, avó, tio, tia, padrinho, madrinha. Eles, isso acontece. Na estrutura familiar, eles fazem a alienação, desqualifica. Ah, aquele seu pai, né? Aquele lá nunca deu nada. Então, assim, deprecia, desqualifica, né? Fazendo com que esse filho evite essa figura. Fica aí uma dica, né? Para que todos possam se policiar realmente, porque às vezes a pessoa faz isso até inconsciente, mas ela está cometendo ali, né, uma coisa grave que pode afetar a vida do filho. Leda, o evento é sábado. É sábado. Né? Vão vir, né? O que é a Anfipa, né? A Anfipa é uma associação nacional, tá tendo, inclusive vai ter em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, a gente está simultaneamente a São Paulo, teve no Rio, né? Brasília, está tendo encontros aonde a Anfipa, que é essa associação nacional, né, pela igualdade, pelo direito da parentalidade, né, em defesa dos filhos. Então, o que acontece? A Anfipa está fazendo um evento na Câmara, onde vão vir 2 diretores, onde vai apresentar, né? Eu convido a população, os técnicos que trabalham, né, com criança, que é importante, principalmente a escola. Porque a escola é a primeira porta de entrada onde você identifica uma criança alienada, porque ela vai sinalizar os sintomas, ela vai demonstrar em sala de aula. Então vai acontecer às 3 horas da tarde, no sábado, de 15 às 18 horas. Na Câmara Municipal. É assim, a palestra é fantástica, são dois pais, são 2 homens, 2 diretores que vão estar falando, inclusive, né, são pós-doc, são com mestrado, doutorado, são pessoas que estudam e aprofundaram muito nesse assunto. E eu creio que vai clarear, vai ajudar as pessoas, que vai tirar esse sábado. Eu sei que sábado é um dia, né, de lazer e tudo, mas tire 3 horas. Coloque isso na agenda. Isso. É um lazer. 3 horas, porque o que você vai ganhar ali de aprendizado e poder ajudar pessoas na sua família, porque toda família, eu afirmo, eu sou ousada em falar, toda família tem um caso de alienação. Com certeza. Toda certeza. Não é? E assim, e essa questão, ou consciente ou inconscientemente. E uma coisa que é importante, né? Eu trabalho na Delegacia da Mulher, combatendo a violência à mulher, e eu falo, um homem, ele pode ser um marido incompetente, não deu conta da relação, ou aquela mãe também não deu conta daquele relacionamento, mas são pai e mãe competentes. Isso não acaba. Isso não acaba. Isso e uma coisa não anula a outra. Entende? Não anula a outra. Então a gente vê assim, uma grande figura bíblica que foi Davi, um grande gestor e tudo, mas foi um pai incompetente. Mas nem por isso é uma referência até hoje. Então assim, a gente tem que saber separar.
né, as atribuições, as qualificações das pessoas. E quem vai dizer, quem pode falar de pai e mãe são os filhos. Me desculpa, nem marido, nem esposa pode falar da paternidade e maternidade, porque você não está no lugar de receber isso. Quem pode falar são seus filhos. Eles são as referências. E você tem que ter paciência e esperar que o tempo ele vai saber dizer do pai e da mãe que ele teve. Muito bom. Antes de encerrar o programa, coloca para mim, Marcinha, temos os ganhadores dos convites para o Centerplex Cinemas, o pessoal que participou. Domingo nós teremos uma sessão exclusiva do Centerplex, né, um filme que é bacana demais, o Coringa. Lembrando que esse filme é para maiores de 16 anos, viu, gente? Ganhador de hoje, Luiz Fernando Paulino, lá da Zona Leste. Obrigado, Luiz Fernando. Letícia de Paula Rodrigues, também do Jardim Azaleias. É só passar amanhã, viu? Aliás, hoje, pode passar hoje aqui entre 1 e 5 da tarde para retirar os seus convites, tá certo? Eu quero agradecer, Leda, mais uma vez pela participação. Não se esqueça, o evento é sábado às 3 horas da tarde. Muito obrigado. Na Câmara. Imagina, obrigado, eu aguardo, né? Poder nesse evento ajudar muitos pais e mães. Com certeza. Tá bom? Até a próxima. Obrigada. Antes de encerrar, tem um recado ainda, hein? Motivos para ser feliz e de bem com a vida não faltam. E a Artipel proporciona isso para você com as promoções dia a dia. Vamos comigo, tropa de elite. Para hoje tem agenda comercial Tilibra 2020 por R$ 34,50. Impressora HP por R$ 289,90. E ainda grampeador Tilibra por R$ 13,90. Na CIS 674, na Rio de Janeiro 121. E tem o Instagram também, é só seguir, hein? Artipel, @Artipel Papelaria. Eu volto à noite, 7 horas em ponto, com o Plantão 47. Até lá.